Oi, minhas nobrezas! Está no ar mais um episódio do De Cara com Douglas Nobre. E hoje eu estou mega animado de conversar com essa artista, essa pessoa incrível, porque eu já conheço o filho, já recebi aqui no De Cara outras vezes, mas hoje vou receber a mamãe. Ela é cantora, uma intérprete incrível. Eu estou falando de Gina Garcia. Tudo bem, Gina? Oi, Douglas, tudo bem? Tudo bem, pessoal de cara? Muito honrada de estar aqui com você hoje, viu? Obrigado Eu estou pelo muito convite. Tô muito animado. Eu queria fazer de cara com você já há um tempo, estava esperando o momento certo. Agora eu sei que você vai estrear, né, espetáculo novo, show novo, que nós vamos conversar daqui a pouco. Eu falei, bom, agora é o momento certo da gente conversar, fazer de cara, Sim. e tô muito animado com o nosso papo. Ai, obrigada. Eu tô também emocionada porque é um momento novo, né? Para mim, na Uhum. minha carreira, né? Como você mesmo falou, já tenho alguns anos de estrada, depois eu conto melhor, mas, tipo, é um momento muito novo. Parece que eu tô iniciando agora, sabe assim? Começando a cantar agora, mas está sendo muito gostoso. É uma sensação muito gostosa, imagino. Sim, sim. Bom, Gino, eu queria começar pelo começo mesmo. Eu queria que você comentasse da onde que veio Gina, da onde que surgiu Gina, como que a música chegou na sua vida. Claro, claro. Então, eu não posso falar de mim sem falar dos meus ancestrais. Eu venho Uhum. de uma geração de músicos, desde o meu avô espanhol, que era o pai do meu pai, que tocava acordeon, que passou essa, né, a musicalidade para o meu pai através do acordeon também. E meu pai virou ritmista, pianista. Meu pai tocou acordeon no circo e a minha mãe fazia força capilar no circo. Era uma artista, né, do Hum, circo, minha mãe. E foi assim que ela e meu pai se conheceram. Ela fazendo força capilar lá em cima e ele tocando acordeon aqui embaixo no tablado, no palquinho, né? Enfim, nossa. e do casamento dos dois, eu fui a primeira filha. E o meu nome vem do nome artístico da minha mãe no circo. A minha mãe usava o nome de Gina Russo, como essa pessoa que fazia a força capilar lá. Nossa, que O nome interessante. dela, de, né, original de registro, era Maria de Lourdes, mas não rola, né? Com vocês, Maria de Lourdes. Então ela disse que achou um anel escrito Gina, ela falou, gostei desse nome, eu vou colocar meu nome artístico esse aí. E ficou pela vida. Então, quando eu nasci, eles falaram, ela vai ser a Gina verdadeira agora. É verdadeira. Eu já trago essa, digamos, responsabilidade, né, artística vindo dos dois, né, dessa junção, desde o meu avô também. E desde pequena começou essa história de, ela é afinadinha, olha, ela sabe cantar um pouquinho. Aí meu pai já começou, vamos, vem cá que eu vou te ensinar uma musiquinha. Aí eu lembro que eu aprendi com, acho que 6 para 7 anos, eu comecei a cantar Madalena da Elis Regina. Foi a primeira música que eu aprendi na minha vida. Popular, né? Eu tô falando assim, música popular Uhum. brasileira. Então, quando chegava a vovó, a titia, o titio todo, canta pra titia, canta pra vovó ver. Olha que bonitinha ela cantando. Então, isso é desde criança também. E aí, quando eu fui para a escola, já adolescente, começa aquelas coisas de você cantar em grupinho de violão. E eu começava a soltar a voz, e o povo falava, nossa, você tem uma voz bonita. Aí fui para o colégio, aí fui para a galera do noturno, que tinha realmente a banda que participava das festividades do colégio, tinha um festival de música. Então, aí realmente o dom já estava explodindo em mim. Porque quando eu fui para. Eu me converti na igreja com 11 anos de idade. E lá Uhum. realmente foi onde eu tive contato com os meus dons musicais, porque você tinha que cantar no culto e tal. E eu já fuçava no piano, eu já fuçava no violão, e cantava em todos os corais possíveis e imagináveis. Então, tipo assim, a música tá em mim desde que eu me conheço por gente, entendeu? Também. Então não tinha Nossa, por que onde delícia. fugir, é mais ou menos isso. A história começou aí. Mas você pensou em trabalhar em alguma outra área ou estudar alguma outra coisa em algum momento da sua vida? Sim, pensei sim. Tanto que eu trabalhei dos 17 anos de idade até os 27 na área burocrática, fui para bancos, fui para corretora de valores, depois eu trabalhei numa multinacional, que foi a última empresa que eu estava fazendo carreira nela, foi onde eu fiz meu curso de inglês, enfim, eles estavam investindo em mim, só que o meu negócio era que eu queria cantar, né? Eu cantava nas festas de fim de ano dessa empresa. Tocava Uhum. violãozinho e cantava. E o Larry, que era o meu patrão o americano, ele falava, você canta muito bem. E eu pensava comigo, se eu soubesse como eu queria. Mas, né, tinha que ganhar dinheiro, estudar, enfim. E, na verdade, eu tinha um sonho, quando eles pagaram o curso de inglês para mim, eu tinha um sonho de ser tradutora e intérprete, porque eu sempre gostei muito de Uhum. línguas, sempre fui muito interessada. Tanto que eles perceberam isso e falaram: você quer fazer curso de inglês? Eles pagaram o curso para mim de inglês, porque eu tinha que trabalhar com aquilo o dia inteiro na empresa deles, né, enfinando palavras, enfim.
E, e dali o Larry um dia falou para mim, mas você tem sonho de cantar? Eu falei, tenho sim, Larry, tenho sim. E aí apareceu a minha primeira oportunidade, através de um amigo que me via dar canja em barzinhos, numa casa que existia exatamente na Avenida Paulista, a 2 quarteirões do escritório onde eu trabalhava, que era em frente ao Gazetão. Aí era uma casa noturna que se chamava Plataforma 1. Era um show de mulatas para Uhum. estrangeiros verem, né? Para a galera que vinha para São Paulo fazer turismo, tinha aquela coisa de Sargentelli, mulatas, um show do Sambódromo, vai, vamos dizer assim, né? Ali no palco. E ele falou: Olha, apareceu uma vaga para cantora nessa casa, eu indiquei você. E eu em pânico, assim, eu falava: Não, Augusto, você é louco. Eu considero ele meu padrinho musical, esse cara que eu tô falando, Augusto Swing. Canta e toca muito. Eu falei, você é doido, eu não tenho experiência. Não, você vai lá fazer o teste que eu sei que você vai passar. Bom, eu fui lá umas 3 terça-feiras até. E detalhe, eu ia depois que acabava o show. Isso era tipo meia-noite, 1 hora da manhã. Eu Nossa. assistia, eu saía da empresa, esperava, atravessava 2 quadras, ficava lá esperando começar. Quando terminava o show, o maestro falou na primeira terça-feira: Poxa, Gina, hoje não vai dar tempo, porque o pessoal já está cansado. A gente acabou de Uhum. fazer o show, ainda teve que ensaiar a música para amanhã. Pode ser na terça-feira que vem? Eu falei, tudo bem. Então eu fiquei 3 terça-feiras sendo cozinhada, até que chegou o dia que eu fiz o teste, Até ele falou, cantar. gostei de você, você está aprovado. Eu tô? Tipo assim, nem eu acreditava. Então ali foi uma coisa que eu fiz, uma loucura, que eu fiz a empresa e a casa noturna ao mesmo tempo durante um mês. Eu quase morri, entendeu? Eu imagino. Era Porque eu todo tinha que dia. trabalhar até de madrugada e eu tinha que estar na empresa já trabalhando 8h30 da manhã, entendeu? Aí eu morri, dormi em cima do computador, dormia sentada no banheiro fazendo xixi, aquela coisa do cansaço. Nossa. Até que a gerente dessa empresa chegou e veio conversar comigo, dizendo que realmente o Larry e o André, que eram sócios, gostavam muito de mim, queriam investir em mim, que eu era uma funcionária muito dedicada, mas que eu ia ter que escolher, ou eu bem cantava, ou eu bem trabalhava lá, porque daqui a pouco eu não ia conseguir fazer as duas coisas direito. Foi aí que foi o meu divisor de águas. Aí eu dei assim um pulo no escuro e falei, Neus, eu vou cantar porque é isso que eu quero fazer na minha vida. E se eu não for agora, eu não vou ter coragem nunca mais. Então era o meu voto de Minerva, entendeu? Eu falei, agora eu tenho que decidir aqui. E eu fui. Eu larguei a empresa, todo mundo me chamou de louca, porque eu estava 4 anos já nessa empresa, com um salário maravilhoso, né? Tipo assim, você é louca, você vai largar o certo pelo duvidoso. Eu falei assim, mas é meu sonho, eu nasci para cantar, eu quero fazer isso. E aí eu fiquei no plataforma 1 só cantando. Depois a vida começou. Aí Sim. que a minha vida E foi a musical melhor começou. decisão que você tomou, né? Obviamente, Exato, sem dúvidas. exato. Eu vi que você até cantou em navio também. Sim, sim, sim. Quando eu já era cantora profissional, né? Eu comecei praticamente em 1987, talvez. Eu tinha 24 anos quando eu comecei a Uhum. cantar, né? Então, por isso que eu te disse que eu fui chamada de louca, porque eu tinha terminado o colégio, tudo estava nessa empresa. Imagina, você é tão nova, como é que você vai jogar seu futuro? Me deixa, me Tava deixa. todo mundo estava na expectativa, acredito que até a sua família também, não sei, de você Com certeza. Não, criar meu carreira pai, numa apesar de ser um empresa. músico, o meu pai queria que eu fosse médica. Entendeu? Falei, pelo menos eu não consigo nem ver sangue, como é que eu vou ser médica? Não existe a menor possibilidade. Mas, enfim, é, eu perdi o que você me perguntou, eu ia falar e eu perdi o fio da meada aqui. Não, mas aí eu te perguntei sobre a expectativa, né? Que todo mundo criou essa expectativa em você seguir uma carreira numa empresa, né? Não a carreira artística. E você passou por um período cantando em navio também. Como que isso Sim, aconteceu? isso já aconteceu pós o começo da minha carreira. Eu comecei aos 27, depois de uns 2 ou 3 anos que eu já tinha começado a cantar, foi por indicação, aquela coisa do boca a boca, que as pessoas falam, olha, conhece a Gina, não sei o quê. Nos anos 90, no comecinho dos anos 90, começaram os cruzeiros pela costa brasileira aqui no Brasil. Navios que vinham de Portugal, da Itália, dos lugares para fazer o cruzeiro aqui na costa, né? E aí eu fui indicada para fazer um desses navios já em 91, eu acredito. Aí fizemos aqui a costa brasileira, que era tipo de Santos a Salvador, e voltava. E com este navio, depois, quando terminou a temporada Brasil, a gente foi navegando até Portugal para fazer Uhum. o que eles chamam de travessia, né? Levar as pessoas. E assim eu conheci Lisboa pela primeira vez, e fui para lá e voltei para cá. E quando apareciam os outros anos seguintes, eu ia fazendo navio. É uma coisa que eu gosto bastante de fazer. Mas para quem tem um trabalho fixo aqui, se você entra nesse canal de fazer navio, você fica só lá, porque quando você volta, você fica sem o seu trabalho aqui, entendeu? Aí já foi. Não Mas é tem como maravilhoso. conciliar com nada, né? Não tem como conciliar Hã? com nada. Não tem como conciliar com nada. Não tem, porque você mora lá dentro. Tipo isso, você Sim. mora. Meses. Mas E, é e muito bom, como é uma baita experiência.
Eu imagino. E como que Raça Negra surgiu na sua vida, né? Porque você trabalhou com eles praticamente 30 anos, né? Quase 30 Tipo anos. isso. Uma Só vida, né? agora há pouco. Agora há pouco. Você conviveu mais com Raça Negra do que com o Daniel ainda, porque o Daniel é mais Com novo. certeza, com certeza, com certeza. Então, como eu te disse, como eu comecei a cantar na noite em 87, em 90, nesses anos 90, 89, eu entrei num lugar, numa casa noturna que existia lá nos Jardins, na cidade de Jardim, chamada Stardust. Era uma casa muito famosa, um jantar dançante para a galera ir dançar e ouvir música, e é nesse lugar que a gente trabalhava. E tinha um saxofonista que fazia um dos horários comigo, ele trabalhava também alguns horários, e todo final de semana que ele chegava sexta-feira, tipo, ele falava assim, Gina, agora vamos lá na Penha tocar com os caras do samba aí que estão começando, e isso durante uns 3 anos. Vai lá, Erupê, bom trabalho. Passou 3 anos, esse cara veio para mim e fez assim, Gina, sabe aquele grupo lá que eu vou tocar de final de semana? Sei, Erupê. Então, eles gravaram pela RGE, que era a gravadora da época, e eles vão fazer o primeiro show no Olímpia, só que eles não têm backing. E eu indiquei você e a Regina Tati, que era minha parceira. Nessa casa noturna a gente já tinha um trabalho juntas. E eu falei, é, Erupê? Ele falou, você não quer conhecer eles? Vocês duas? Eu falei, vamos lá, né? Não estou fazendo nada. Então, no dia seguinte, nós fomos para o estúdio, que era o estúdio de Batata, na Cena Madureira aqui. Já tinham dois microfones lá prontinho. Eu não sabia de quem se tratava. Não conhecia uma palavra, uma música deles. Não sabia nem de quem que o Europeu estava falando. Porque nunca tinha ouvido nada. E aí a gente ficou olhando a boca deles, tentando adivinhar alguma coisa de letra. Eu falava para minha parceira, vamos fazer aqui um negocinho, uma caminha de um vocalzinho assim, só para a gente entrar na harmonia. Depois a gente vai entender essa letra aí, pedir para eles a letra, né? Eu sei que eles amaram. No dia seguinte a gente estava lá, no outro dia também, e na Uhum. semana seguinte a gente estreou com eles no Olímpia. Isso foi abril de 1993. Nossa. Primeiro show do Raça Negra no Olímpia, que nem existe mais essa casa, né? Que era na Lapa. Nem existe mais. Mas E é uma casa que todo mundo conhece, né? Eu. cara, eu vou te falar que na época o Olímpia era uma das melhores casas de show. Uhum. Existia um quadro dentro do Olímpia, onde os artistas que tinham o nome aqui à esquerda, tinha umas bolinhas que eles marcavam de quantas vezes os artistas tiveram lá, Hum. né? Então, tipo assim, tava em primeiro, sempre nos topos, o Raça Negra estava entre os mais, dividindo com o sertanejo, Zezé de Camargo e Luciano, Leandro e Leonardo, né? Esse povo que estava no top Sim. também nessa época, 93, e o Raça Negra lá, cheio de bolinha, porque a gente vivia. Quando a gente entrou, eu fiquei abismada porque no final de semana a gente tinha que fazer 2 sessões. Dava volta Nossa. no quarteirão, as filas. Era muito louco, muito louco. Foi um sucesso Como estrondoso. que. Eu não tinha nem pautado essa pergunta, mas como que você enxerga essa diferença de geração, né? Eu acho que era muito mais intenso, né? Eu acho que a galera Olha, ia com mais intensidade. Hoje eu percebo que, até falando da minha geração, eu sim. percebo que é tudo muito mais fast, é tudo mais. Ai, mudou, E você agora é sabe outro, por agora é quê? outro, agora é outro. Então, eu assimilo tudo isso que você está falando, porque, vamos combinar, nos anos 90 a gente não tinha internet, Sim, a sim, gente não tinha sim. rede social. Você tinha que saber do show, se você passasse em frente à casa, visse o anúncio, ou você ouvia no rádio, ou na TV, o artista ia lá, fazia o programa e falava: Olha, dia tal vou estar não sei aonde, vai lá me ver. Então, tipo assim, o negócio estrumbava porque não tinha, era só aquilo que tinha, né, para eles, para a gente curtir, enfim. Então, eu acredito que a era da internet tem muito a ver com isso. A busca era outra, a procura era outra, né? Era tudo, acho que, mais focado, as coisas. Não estou, obviamente, achando que isso é um lado ruim de ter a internet hoje em dia. Tanto que, né, se eu tivesse isso na época, eu estava salva, porque eu tive que tirar cada letra do Raça Negra, tive que comprar os LPs, comprar os CDs, Uhum. torcer para ter um encarte, porque não existia internet, a gente ficava lá na fitinha ouvindo a letra e copiando, entendeu? Se tivesse na internet, eu estava salva, né? Sim, sim, com certeza. Sim, A decisão de sair da banda foi uma decisão que você já estava pensando antes? Quando que sim. aconteceu isso? Na verdade, assim, como eu estava, logicamente, há muitos anos, né? Eu já tinha até meio que conversado com o Luiz já no ano passado, já venho falando com ele de uns 2 anos para cá. Justamente Uhum, porque todo mundo sabe, né, que eu sou a mãe da Glória Groove, enfim. E eu conversando isso com a Glória na pandemia, eu Eu sempre tive vontade de fazer alguma coisa dirigida para mim, mesmo nessa época que eu estava da noite, eu nunca fiz isso. Eu sempre fui a trabalhadora, a vocalista, a solista nas casas, mas nunca fiz um projeto para mim. Então eu dizia, puxa, eu queria tanto fazer um projeto, tipo, Gina canta alguma coisa.
E aí a Glória falando comigo na pandemia, ele falou, mãe, por que que você não vai fazer? E eu já estava com esse projeto que está em cartaz agora, isso já estava na minha cabeça. Estou falando de 2018. Eu já estava com essa ideia de fazer. Só que ainda estava meio que engatinhando nessa história. E quando você está num lugar, numa zona de conforto, você não fica muito assim, tipo, vou fazer agora. Você fala, depois eu resolvo, depois eu resolvo. E você vai meio que protelando, né? Mas aí eu cheguei num lugar de falar, poxa, eu preciso também realizar meus sonhos, né? Porque Com até certeza. então, desde quando eu comecei, eu fui trabalhar, 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 até mesmo para criar a Glória. Então a gente só pensa, a mãe só pensa nesse lugar de preciso pagar conta, preciso criar meu filho, preciso pagar. Você não Uhum. pensa no eu, né? Eu preciso fazer minhas coisas. E, tipo, aí quando, obviamente, surgiu a carreira da Glória, eu falei, eu preciso apoiar, preciso dar o caminho das pedras, preciso ensinar, né, por onde vai, né? Porque acredito no talento e tá aí, não preciso dizer nada. Mas, então, nesse momento, eu me peguei na pandemia falando, poxa vida, por que não, né? Por que eu não ir atrás dos meus sonhos agora? Investir em mim um pouco. Eu já trabalhei tanto, né? E aí eu meio que conversei com o Luiz, ele falou, não, tem que ir lá ver suas coisas também, vai ver as coisas da Glória, vai fazer sua vida. E aí no dia 15 de novembro passado, eu tomei um tombo na escada do ônibus do Raça Negra, voltando de um show, no feriado de 15 de novembro. E eu machuquei meu joelho direito feio. E fiquei 5 meses fazendo fisioterapia, e Nossa, remédio, e joelheira, enfim, eu fiquei afastada. O meu médico me dava os atestados, né? Porque ele dizia, você não tem a menor condição de fazer isso agora, ficar 2 horas de pé, viajar de ônibus. Falou, não vai dar, você vai ter que se cuidar, se você quiser que esse joelho volte a ser como ele era um pouquinho. E eu já tenho um processo de gonartrose nos joelhos, que é o desgaste uhum. sabe, Óssea, né? da cartilagem, ela vai acabando. É como se fosse um amortecedor do joelho, né? Ela vai desgastando. Então, eu já tenho esse processo. Aí eu vim e dei uma Nossa. pancada feia no joelho. Mas, enfim, graças a Deus, hoje está tudo muito melhor. Mas eu já aproveitei essa época que eu fiquei me cuidando para a gente resolver, de fato, né, esse desligamento, falar, bom, agora eu vou mesmo, aproveitar que eu já estou aqui acamada, cuidando do meu joelho, e vou para minha vida. E essa história do tributo já estava na minha cabeça fervilhando, eu já estava atrás disso, já tinha Não, nós montado vamos falar a sobre banda, isso. né? Quero muito saber. Quero Sim, muito saber sobre isso. mas É, respondendo a sua pergunta, sim, eu já tinha essa vontade de terminar esse ciclo da minha vida, né? Afinal, não foi pouco tempo. Faltou alguns meses para eu fazer 30 anos. Seria em março, né? Como eu te disse, abril, aliás, que eu faria 30 anos de raça negra de sim. fato. E eu saí em novembro do ano passado. Então deu 29 uns quebradinhos. Nossa, mas que história linda, né? E Sim, super, na minha visão, super natural você querer ser protagonista do seu próprio ofício agora, né? Representar sim, a claro. sua própria arte, colocar de frente a sua própria arte. Exato, exato. Como eu te disse, eu fiz isso muito na noite quando eu comecei a cantar. Eu era a solista de todas as casas onde eu ia. Eu tinha o meu Uhum, repertório, né? E depois desse processo de 5 anos foi que eu entrei na linha de backing. Eu sempre fui apaixonada por vocal. Como eu te disse lá atrás, como eu comecei na igreja, a gente tem essa raiz, né? De uhum. abrir voz, de coral, e eu sempre fui apaixonada por essa sonoridade. Então Eu eu amo falei, também. puxa vida, eu quero me focar nisso e ser a melhor backing que eu puder ser. E olha, eu vou te falar, nesse lado, graças a Deus, eu consegui fazer meu nome no meio, consegui ser respeitada pelo que eu faço. Então, eu já escrevi uma história nesse lugar aí de backing vocal, graças a Missão Deus. cumprida, né? A missão cumprida no Sim, período que super teve que ser cumprida, super cumprida. cumprida. Ontem, É. inclusive, eu fui assistir um amigo num bar e eu estava assistindo e fazendo live, né? E o povo da Uhum, live falando: o melhor da live é ficar ouvindo você fazer o vocal. Eu falei, mas não dá, a backing que existe dentro de mim, ela não se cala, entendeu? Eu não aham. aguento. Ela grita dentro de mim. Sim, com certeza. Gino, eu queria fazer. Você tem um puta talento, tem mais de 30 anos de carreira e é Sim, mãe de um artista da nova geração. sim. Recentemente, eu estreiei no teatro De Cara com Douglas Nobre, né? Agora o De Cara com Douglas Nobre tem a Que versão ao da vivo no hora. teatro. E aí eu Sim, estreiei no final de maio agora, num teatro aqui em Guarulhos, com a Ana Canhas, a Day sim, Liz maravilhosa. e a MC Sofia. Eu quis convidar Tá, três mulheres de gerações que diferentes para a demais. gente fazer um bate-papo, cantar juntos, enfim, foi um projeto bem legal. Inclusive, já falando em primeira mão aqui, a segunda edição será em novembro, em São Paulo. Que legal. E aí eu perguntei Na verdade, nem perguntei, a gente estava conversando sobre música, sobre carreira, e a Ana falou algo que me deixou, que eu fiquei pensando depois, né? Tem. Sobre o que essa nova geração vai deixar
artisticamente falando, para a próxima geração. Ok. Porque hoje, assim, é a era do TikTok, é a era de todo mundo querer fazer hit, é a era de fazer letras aleatórias só para Sim, se tornar hit, mas o que que sim. vai deixar para a próxima geração? E isso ela perguntando para a gente no palco. E eu Tá. fiquei me perguntando se eu tinha uma resposta para isso. Então, eu queria saber, da sua opinião, tendo mais de 30 anos de carreira e sendo mãe de um artista da nova geração, Sim, sim. o que que você pensa sobre isso, assim? Olha, eu vou te falar, Douglas. Eu costumo usar o exemplo do Roberto Carlos para falar disso que a gente vai falar. Muita gente batia comigo e falava assim: ah, eu não acho que ele é rei. Eu falei: eu vou dizer uma coisa para você: gravar hoje em dia é muito fácil. Você pode ter um Uhum, computadorzinho na tua casa, né? Você vai lá, instala o programinha, vai lá, cria, ou você puxa um playback, ou pedem para fazer um playback para você, vai no microfone e grava e tá gravado. Falei, nos anos que a gente vem lá de trás, da onde ele vem, dos anos 60, tudo era muito difícil. É fácil você gravar, mas você manter uma carreira é uma das coisas mais difíceis que existem, tá? E esse cara atravessa quantas gerações? Então, sim, eu considero ele um rei dentro do que ele faz, porque não é fácil isso. Além dele ser um baita compositor, né, com músicas lindas. Então, assim, as novas gerações, eu concordo com você que tem essa facilidade de lançar um hit por dia e uma coisa que viraliza no TikTok, como você falou, e daqui a pouco passa e vem outra coisa e viraliza outra coisa, e daqui a pouco passa. Então fica esse ciclo de coisas que você vai falar, será que daqui 20 anos alguém vai lembrar que teve aquele cara do TikTok que viralizou um dia, viralizou dois? Eu vou para esse lugar quando eu vou falar do meu trabalho, desse tributo, que é justamente para continuar levando a música popular brasileira para gerações que não têm o menor conhecimento. Você talvez até possa saber, mas se eu falar para uma pessoa dessa da atualidade, um jovem, eu falar assim: você conhece o bolero tal do Caetano? Falar bolero? O que que é bolero? Entende? Então, assim, uma coisa de a gente não tem substitutos nem de repertório mais, porque as divas estão indo, né? Os nossos sim, compositores estão praticamente também idosos, já e chegando numa fase de vida onde daqui a pouco todos nós vamos, isso vai ser normal para todo mundo. Mas eu falo, o legado é que fica. Então, isso é uma coisa que eu já conversei até com a GG, entendeu? Tipo assim, qual o legado que você vai deixar nesse mundo? Daqui 20 anos, será que vão falar? Olha, lá em 2000 e taralá, existiu uma drag que revolucionou uhum, o Brasil e marcou com as suas músicas, que tá aí, ó, sabe aquela que a gente ouve? É dela, sabe aquela que a gente ouve? É dela. Então eu falo, isso eu acho que é o maior legado, e você atravessar gerações mostrando o seu trabalho, né? E fazer as pessoas falar, puxa, eu lembro, eu sei quem é, né? Então, essa eu sim, acho que é a preocupação maior. Então, realmente é preocupante ver a galera de hoje criar hits que explodem feito uma bola de chiclete e daqui a pouco ela passa, né? sim, Eu não sei daqui 20 anos do que a gente vai lembrar, ou melhor, se eu ainda estiver por aqui, né, claro. Mas no seu caso, tipo, e da Glória, por exemplo, vocês vão estar aí para falar, meu Deus, será que a gente vai ter alguma discussão sobre música popular brasileira? As pessoas vão falar, exato, isso é de comer? O exatamente. que é MPB? Então isso assusta a gente, sabe? Porque com tantos compositores maravilhosos que a gente tem nesse Brasil, mas infelizmente o Brasil tem memória curta, a gente sabe disso, né? A gente vê muitos casos acontecendo assim com vários artistas que você vai falar o nome, tem gente que fala, não sei quem é. Uhum, Entende? Então eu tenho as minhas divas são duas gerações atrás de mim, mas eu trago elas comigo até hoje, entendeu? Quando eu vou sim, falar com dos certeza. cantores e das divas, dos divos também, dos cantores, de todo mundo. Eu acho muito importante, porque é a nossa história, é a história do Brasil dentro da música, né? E a gente Sem tem que falar. dúvidas, sem dúvidas. É, Gina, você comentou aqui que foi da igreja por muito tempo, cantou muito tempo na igreja também, solo, Sim, coral, etc. É, Como que foi para você quando o Daniel, vulgo Glória Groove, se assumiu homossexual? Você nesse contexto cristão. Não sei se sim, estava na sim. igreja ainda, né? Mas de qualquer forma tinha esse princípio Tava, ainda. tava assim. Vou dizer para você, eu sempre tive uma cabeça muito aberta, muito no lugar. Eu trabalho na música, como você sabe, há 36 anos. Eu tenho muitos amigos de todos os tipos e qualidades, assim que a gente pode falar. Mas, tipo assim, isso nunca foi um pré-julgamento na minha cabeça.
E eu, como mãe, vou dar o meu depoimento como mãe de Glória Groove, mãe de Daniel Garcia, eu já sabia da condição do meu filho desde os 6 anos de idade dele. Eu já sabia disso. Então, a Uhum, única coisa que eu fiz foi dizer para Deus: Deus, você me ajuda a eu mostrar para o meu filho quem é ele nesse mundo e as coisas que ele vai ter que passar. E ainda mais, ajudá-lo a aprender a se defender e ter a voz dele ativa para dizer: opa, entendeu? Eu sou uma pessoa, calma aí. Então, isso eu tive que esperar esse momento acontecer, que foi aos 13, quando ele se assumiu para mim. E veio conversar e falou: ai, mas a gente precisa conversar um negócio sério. Eu achei que ele fosse falar qualquer outra coisa, não esperava que fosse isso. Eu falo, filho, eu tô te ouvindo. Ele falou assim: olha, mãe, eu sou homossexual. Eu falei assim: o que eu não sabia? Eu já sabia. Eu estava esperando você se encontrar, você entender quem você era. A partir desse momento, eu disse para ele: se eu estava 100% com você, eu estou 200% com você. Para mim, continua tudo certo. Para mim, o que importa é você vai ser feliz assim? Vamos lá, eu tô com você. Ele aí fez: ai, mãe, que alívio. Eu achei que você ia, justamente por causa do que você falou, que a gente conviveu o tempo todo na igreja, ele viu algumas atitudes, né, de como as pessoas agiam com isso, ele sofreu alguns tipos de preconceito, depois ele me contou, né, de risinho quando passava, de fofoquinha, que tinha quando ele estava ainda já nesse meio da igreja comigo. Mas é aquela coisa, para cantar todo mundo chamava, entendeu? uhum. Ai, vem aqui, querido, cantar, entendeu? Então, tipo assim, o que me revolta nesse sentido, falando especificamente agora do quadro que acontece dentro da igreja, quando um homossexual se assume, é as pessoas te destituírem como ser humano, pegarem você e jogarem você no lixo. Então, isso não entra na minha cabeça, porque o Deus que eu acredito não é esse cara. Ele não é o cara que separa, ele é o cara que agrega, entende? O que ele mais pregou foi o amor, a bondade, né? Uhum. Você ter paciência com o seu, né? Não é isso? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Cadê esse mandamento? Para começar. Exatamente. E ainda batem teclas maiores. Jesus não tinha nem igreja, né? Ele pregava na rua e andava com Exato. os piores condenados pelas nossas ditas gerações e os nossos mega Jesus, pastores e sim, estudadores, né? Estudadores da história, né? Todos os teologistas que a gente sabe que e, falam isso. e Jesus com Mas, nível de, desculpa até te cortar, mas imagina, Jesus com nível de santidade que já estava sobre ele enquanto ele estava na Terra, exato, ele ainda ia em lugares completamente inapropriados, vamos dizer assim, né? com certeza. Ele acolhia prostituta, ele não deixava serem apedrejadas. Então, tipo, Por isso que eu só sempre com digo que eu acho que se Jesus voltasse hoje, tá? Vamos colocar isso. Se Jesus voltasse hoje e ele continuasse fazendo isso, ele ia ser crucificado de novo, assassinado, iam colocar ele no manicômio, iam dizer que ele é falso, que ele era. Enfim, tenho certeza disso. Porque a humanidade é assim, entendeu? O pré-julgamento é da humanidade, não é de Deus. Então, eu falo, uma vez a Glória falou isso para mim também. Ele fala: mãe, eu conheço a palavra, eu sei todas as vezes, sei lá, mas assim. Eu não tenho essa resposta para dar para ninguém. Ele falou: o dia que eu estiver diante de Deus, o dia que isso acontecer, eu vou ter que perguntar para ele por que que ele me criou dessa forma e criou um monte de gente igual a mim aqui e não avisou esses babacas aqui, os entendidos da lei, que ia ter um monte de gente igual a mim aqui embaixo. Eu falei: você está coberto de razão, eu não tenho nem o que falar. É sim, exatamente isso. A gente não tem sim. essa resposta, entende? Mas, tipo assim, então eu conversei muito com a Glória e disse para ela: eu falei, filho, eu tô com você, pro que der e vier. Tanto que é, eu talvez não tenha contado isso em lugar nenhum, Douglas, o que eu vou te falar agora. Nós tivemos um julgamento na igreja que a gente frequentava no dia que a gente apareceu no Amor e Sexo, cantando juntos. Mãe e filho, né? E como eu cantava no louvor, eu recebi um telefonema do meu líder de louvor naquele dia, me dizendo que mandaram um recado para mim, algum bispo da igreja, dizendo que como eu estava lá há alguns anos cantando no louvor, eu estava 17. Eu poderia subir e no altar e cantar. O Dani não. Hum. Aí eu fiz assim, tá bom. Se me mandaram um recado, você vai mandar minha resposta, tá? Então você diga para esse bispo, que eu não sei nem quem é, que onde o meu filho não entra, eu não entro, para começar.
Segundo lugar, Jesus não tinha igreja, que foi o que eu acabei de falar. Ele andava com os piores na rua. Lembra que ele foi lá chutar, todo mundo estava fazendo comércio no templo? Ninguém vendia nada. Ele não deixava ninguém vender nada. Não vou entrar nem nesse mérito do comércio, Uhum. né? Que a gente sabe que é grande. É, falei, terceiro, esse amor aí era falso. Nosso amado, nosso querido, né? Vem aqui, Danielzinho, vem dar testemunha. Vem aqui, Danielzinho, vem cantar. Era falso. Como que muda, né? Em A 3, 2, 1. chavinha, a chavinha. Eu falei, e em quinto lugar, ou quarto lugar, não lembro quando eu falei. Quarto lugar, eu falei, eu recebi a missão de ser mãe do Daniel e eu vou fazer isso até o último dia da minha vida, quando tampar aquele caixãozinho. Falei, mas ninguém vai humilhar meu filho. Ninguém. Porque eu dei a vida para ele, eu eduquei, eu conheço o caráter e a índole dele. Ninguém vai fazer isso com meu filho. Pode ser quem for. E em quinto e último lugar, nunca na minha vida eu vou pedir isso todos os dias a Deus. Eu não quero nunca ser hipócrita como vocês estão sendo com a gente. Passaram bem. Foi isso que aconteceu. Entendeu? E aí você se desvinculou de qualquer Total, templo. total. Tanto que, tipo, hoje se me pergunta, ah, você é o quê? Eu falo assim, eu sou cristã. Eu acredito em Jesus, né? Eu acredito em Deus. É Ele que nos move todos os dias, que nos abençoa todos os dias. Isso eu falo para a Glória todos os dias, que cada vez que ela levanta da cama dela e recebe uma bênção, essa bênção foi para ela. Não foi roubada de ninguém ou chegou por acaso. Não, é para você, entendeu? Você é a pessoa merecedora disso. Deus viu o seu esforço. Só ele conhece teu coração. Ninguém Uhum. pode te julgar. É só ele que conhece teu coração. Então vai aí e faz o seu. Entende? Exatamente. Eu me Sobre. identifico muito com isso, porque eu fui da igreja minha vida inteira também. Me batizei, comecei Exato, cantando na exato. igreja. E quando eu me encontrei, eu já sabia, eu já me reconhecia como homossexual. Contei também super Sim, novo para minha família, com 15 anos, eu contei para minha mãe, para meu pai, para todo mundo. sim. Mas mesmo assim eu não me aceitava depois. Então eu contei para desabafar Acredito, e acredito. continuei cantando na igreja, continuei com a minha rotina. Fui me aceitar depois dos meus 20. Eu tô com 27 Acredito. agora. Eu fui me aceitar depois dos 20. Então, tudo que você tá falando, eu me identifico muito, que fez Tô muito parte entendendo. da minha. Passa um filme, né? Passa um Exatamente. É um filmezinho. filme porque se repete, né? É um filme que se repete. Você E vê que olha, não são tem um histórias, outro histórias, histórias, histórias iguais, né? iguais, E todos literalmente. iguais. E quando eu posso falar com os pais dessas pessoas, eu recebo muitas DMs, Douglas, muitas DMs. Principalmente depois que eu e Glória gravamos o feat, o Incondicional, eu recebo muitas DMs de muitos homossexuais, agradecendo a mim e a Glória por a gente ter feito essa música para falar sobre amor e respeito, que é o que eu dizia para a Glória, para esses pais que ainda colocam filhos para fora de casa, para essas pessoas que não querem nem ouvir o que seu filho tem para falar. E eu lembro que quando a Glória falou para mim, mãe, quando a família apoia a gente pode ser o que a gente quiser. E pode vir qualquer pessoa e falar qualquer coisa que a gente entra por aqui, sai por aqui. Você não dá nem ouvido. Falou, aí, querido, o que que você está falando para quem? Está falando no vento, entendeu? Falou aqui, ó, meu povo está aqui me apoiando e eu posso ser o que eu quiser. Então isso fortalece uma pessoa, entende? Então Sim, eu digo, não tem não vencer contra amor, contra respeito, contra apoio. Não tem como não vencer, entende? Então, é essa mensagem que eu tento passar para esses pais que ainda estão com essa cabeça de não, mas eu tive um menino, não, mas eu tive uma menina. Fala, gente, pelo amor de Deus, o que me importa para o meu coração é que o meu filho seja feliz. E, obviamente, eu acredito muito na educação que eu dei para ele, tanto que eu conheço a pessoa que está do meu lado, né? uhum, Eu conheço quem é o meu filho. Eu jamais duvidaria de nada dele, entendeu? Então, eu acho que isso ainda é uma cabeça tacanha das pessoas de não quererem falar sobre isso, sabe? Ou de apoiar os filhos, ou de ver nesse lugar. Mas é uma discussão necessária, com muito certeza, necessária para os nossos com dias, certeza. né? Porque graças a Deus que de tempos para cá as pessoas começaram a se assumir, conseguiram ir para esse lugar. Eu acho que a Glória tem muita responsabilidade nesse lugar de mostrar, sim, você pode ser quem você é, você pode ter sucesso na sua vida, sim, você pode fazer a sua voz ser grande, entende? Então, da mesma forma, eu acho que a gente junto, como mãe e filho, a gente pode dizer isso. Sim, a gente é uma família, sim, como qualquer outra família, que se respeita, que se ama, que se apoia, né? E é por isso que a gente tenta passar essa mensagem para todo mundo.
tomara que as pessoas estejam conseguindo ouvir um pouquinho do que a gente está Estão tentando ouvindo, passar. Um detalhe estão que eu ouvindo. queria dizer para você, que eu esqueci de te dizer, é, quando eu tinha 15 anos, eu li o livro de Daniel. Poucas pessoas conhecem a história, ou algumas conhecem, por saber Sim, que Daniel era um cara de muita fé, muito corajoso, né? De muita sim. atitude, e ele acreditava muito em Deus, e ele dizia, nada vai acontecer comigo, porque meu Deus vai me proteger, enfim. Quando eu li isso, eu falei assim, nossa, o dia que eu tiver um filho, eu vou colocar o nome dele de Daniel, porque eu quero que ele venha com essa personalidade aí. Eu quero que ele seja esse cara de fé, esse cara que enfrenta qualquer parada, sabe? Que seja astuto, inteligente. Bom, eu desejei várias coisas. E eu tenho o Daniel exatamente assim. Entendeu? Falei, Você mal já foi sabia eu, profetizando, né? tipo isso. Tipo isso. E mal sabia eu tudo que o meu Daniel teria que enfrentar. Entendeu? Então, realmente foi uma coisa profetizada no meu coração, né? Diante de Deus, que eu queria um filho assim, corajoso dessa forma, que ele fosse inteligente, astuto, né? Que ele tivesse até, por que não? Interpretasse sonhos, poderia ser, né? Que ele também Sim. não Uhum. foi o caso, mas enfim. Mas assim, ele não interpreta sonhos, mas ele realiza sonhos. Entendeu? Nossa, que lindo você Eu acho ter. muito mais importante, né, do que interpretar é realizar sonhos. Então, eu Exato. lembro que quando a gente falou sobre o nosso feat, eu falei assim para ele, Dani, olha só, os seus fãs estão pedindo um feat da gente. Então, quando você pensar em fazer essa música, essa letra, se baseie em 1 Coríntios 12. Ele, o que é 1 Coríntios 12, mãe? Eu falei, são as leis acerca do amor. Ela fala sobre todos os tipos do que o amor faz, como ele é, como ele age, como ele tem que ser com as pessoas. Então, se você for lá na música do Renato Russo, falei, lembra que a banda gravou, o Renato Russo gravou? Ainda que eu falasse a língua dos homens, né? Que eu falasse a língua Podia fazer qualquer coisa, mas sem amor não tem valor nenhum. É sobre isso que a gente vai falar. A gente vai falar sobre amor, respeito, carinho, família. É sobre isso, dentro dessa letra. Foi quando ele me veio com a letra de incondicional. Que é exatamente isso que eu queria dizer. Esse amor, tanto de mim para ele quanto dele para mim, é incondicional, como é o amor de Deus em relação a gente. É Incondicional. incondicional, nunca tem condição. Então, por que que os homens colocam condição no meio disso? Mas não tem A. Deus não tem A para gente, né? Eu não tenho A para o meu filho, na verdade, e vice-versa. Então, o nosso Sim. recado dentro dessa música é esse. Se o amor é incondicional, não tem o que eu não faça pelo meu filho, porque eu amo. E se eu amo, eu quero que ele seja feliz, eu quero que ele se dê bem, eu quero que ele seja realizado, que ele realize sonhos. É sobre isso. Então, eu Sobre... lembro que eu quis te contar para trazer essa história de Daniel na vida do meu Daniel, que Mas é eu o achei lindo. realizador de sonhos e que está deixando tantas pessoas sonharem também, sabe? Com o Sim. testemunho de vida, de dizer, olha, você pode, sabe? Eu tô aqui, eu cheguei nesse lugar, a gente pode realizar sonhos, sabe? A gente é um ser humano gerado por Deus, a gente é feito de amor, a gente é feito de carinho, de educação, de tudo isso que todas as famílias são. É Eu, sobre. eu, e o legal é que vocês vivem isso realmente, assim, porque eu conheci Glória Groove no Sim, início de Glória Groove, né? sim, Antes de claro, explodir, de tornar esse sucesso todo. claro, Mas hoje, encontrando Glória Groove, é a mesma experiência, é o mesmo tratamento, é o mesmo sim, afeto, é o mesmo carinho sim, de quando Glória Groove estava iniciando com anos atrás. certeza. Então vocês imprimem muito isso, assim, essa generosidade, esse respeito. Sobre isso, sabe? Sim, Sobre ter respeito com as pessoas, sobre ter amor, sobre ter pezinho no chão, sobre ser humildade, porque é desde da pessoa mais humilde até a mais rica, não, nós somos iguais, a gente só tem posições diferentes. E, sim, tipo, nada dá direito de você desrespeitar uma pessoa ou desmerecê-la, entendeu? A gente só está em lugares diferentes. Porque quando chegar lá na hora do caixãozinho de madeira, é o que eu falo. Você não vai levar um centavo, uma casa, um carro, um nada que você tinha nessa vida. no Você só final vai todo mundo carregar. se iguala. Então é sobre valores e preço, entendeu? Você só vai levar daqui o que você plantou, o que você foi, o que você fez. Eu sempre falo isso para agora. Como você quer que as pessoas lembrem de você quando você não estiver mais nesse lugar? O que que vão falar de você quando você não estiver mais aqui? Então é sobre isso, sobre É plantar sobre, amor, né? Sobre ser com legal com as certeza. pessoas, enfim. Com Tentar mandar certeza. uma mensagem legal para as pessoas, né?
É o mais importante. E muito lindo o seu posicionamento. É, e a gente É, pode fazer isso através do dom que a gente recebeu, entendeu? A música tem poder para isso, né? de Para transformar curar, para vidas. levar alegria, para levar uma mensagem. Então é sobre isso. A gente está nesse lugar de missão com as pessoas, né? Sobre o dom. Sim, sim. E agora você vai, dia 9 agora você vai estrear, né? Vai voltar com o seu espetáculo, com o seu show, com o protagonista agora do seu próprio Sim, repertório, da sua própria apresentação, sim, Gina Cantagal. E eu queria que tá. você comentasse um pouquinho sobre esse projeto, sobre a expectativa agora para o dia 9, né? Sim, claro, claro. Como eu te disse lá atrás, essa minha ideia começou em 2018, na minha cabeça, e conversando com um amigo meu músico, eu falava, ah, Edu, eu queria tanto fazer um Gina canta alguma coisa. Ele falou para mim, Gina, pelo amor de Deus, você faz gal como ninguém. Faz Gina canta gal que vai ser demais. Você, e, tipo assim, a Gal enfim, eu fui com, né, ela passou pela minha vida desde quando eu comecei minha carreira de cantora, eu cantava Gal pela noite, assim. Então eu fui formada pelo repertório de Gal Costa, entende? E as pessoas diziam que o timbre lembrava, principalmente quando eu era mais nova, a voz era mais agudinha, né? Eu falava, nossa, Uhum. quando você canta, me lembra tanto a Gal, que você faz as coisas dela. E eu tinha um amor pelo repertório da Gal, assim, sempre gostei. Além de todas as outras que a gente tem como divas, Elis, Bethânia, tem tanta gente, né, que a gente tira alguma Sim. coisinha, né? Mas a Gal foi muito especial na minha vida, sempre, sempre. Eu amava o trabalho dela, sempre amei. É, E aí, quando o Edu falou isso, eu falei, tá, Edu, vou fazer um tributo à Gal. Mas eu nem imaginava que a Gal poderia não estar neste mundo mais quando eu estreasse o meu tributo. E aí veio a pandemia, eu gravei um teaser em 2019, no final de 2019, veio a pandemia e trancou tudo. Aí eu lembro que a Glória falou pra mim, mas por que você vai ficar guardando isso na manga, mas esses vídeos? Joga lá no seu canal para as pessoas saberem do que você está falando, põe no YouTube, porque quando você fizer, as pessoas já vão estar entendendo do que você está falando. Falei, boa ideia, filho. Joguei no meu canal do YouTube e comecei a divulgar nas minhas redes, né? Na pandemia a gente não tinha outra coisa para fazer, né? Uhum. E aí quando chegou, acabou a pandemia em 2021, reativei a banda. Falei, vamos, gente, meter a cara? Vamos embora. Então, quando a gente chegou no capítulo do dia 9 de novembro, na noite anterior da morte dela, eu estava com o meu diretor artístico, a gente desenvolvendo as cenas do tributo e falando de textos do que ia ser, exatamente nessa noite. E eu disse para ele, ai, quando chegar em casa, eu vou repostar um daqueles teaser meus para falar, olha, vem aí, hein, Gina Cantagal, agora vamos para as cabeças. Quando eu acordei de manhã com a notícia da morte dela. E eu lembro que eu chorei assim, fiquei super emocionado. Eu falei, nossa, Deus, eu tinha tanta esperança que ela fosse no tributo, porque é uma homenagem para ela, sabe? Que eu fiz E com ela tanto. nunca foi homenageada, né? Nunca, nunca fizeram um tributo para ela. Isso quem me falou foi a Preta Gil. A Preta falou, Dina, ela vai ficar muito emocionada e com certeza ela vai querer ver seu tributo, porque nunca fizeram nenhum para ela. Eu falei, Preta, tô passada, eu nunca soube disso. Ela falou, sim, senhora. Ela vai ficar muito feliz e como ela morava aqui em São Paulo, eu tinha toda essa, né? Eu Expectativa, né? acreditava que isso ia poder acontecer, porque ela estava aqui, não ia ter que deslocar de nenhum lugar para cá. Mas enfim, Deus é que sabe dessas coisas, a gente não sabe, né? E daí, muitas pessoas já sabiam que eu estava com esse tributo no caminho aí. E meu telefone começou a tocar e as pessoas falaram: cadê aquele tributo da Gal? Cadê? Eu falei: calma, eu vou colocar ele na rua, eu estou terminando, né, de montá-lo. Aí, finalmente, dia 3 de maio, a gente conseguiu estrear no Teatro Claro. Foi muito maravilhoso, foi além das minhas expectativas, foi muito gostoso, a galera curtiu muito. E o dono do teatro, que é o Fred Heder, meu querido, muito obrigada. Fred Heder gostou tanto do espetáculo que me ofereceu mais datas dentro do Teatro Claro, em todos que ele tem, eu vou fazer aqui, vou fazer Rio, ele tem um em Fortaleza também, e a gente está correndo atrás para botar nosso trabalho na rua. Mas dia Muito bom. 9 de agosto, nós estaremos de novo no Teatro Claro, com o Gina Cantagal, para quem quiser assistir e ver essa obra maravilhosa que a Gal deixou, né? Todo esse legado, como a gente falou lá Sim. atrás. E tem as participações do Thiago e da Marina Senna Sim, também. dessa vez, nossa, eu fui agraciada, assim. O Tiago, ele tinha me oferecido já na estreia, quando ele foi na minha estreia, ele falou, que coisa mais linda, que espetáculo lindo. Ele falou, se você precisar de mim para qualquer coisa, eu estou aqui, sou seu fã. Aí, para quem não assistiu, tem um momento que a GG fez comigo na estreia, que foi um dia de domingo, que é gravado pela Gal e pelo Tim Maia, né? Uhum. Aí eu convidei o Tiago para fazer dessa vez, se ele faria comigo. Ele falou, mas claro que eu vou fazer com você. E aí eu agradeci demais.
E sobre a Marina Sena, que também vai estar fazendo participação com a gente, em 2020, aqui em casa, no aniversário de Glória, Marina Sena não tinha nem estourado ainda no mercado, porque acho que foi em 2021 que ela estourou, na verdade. E aí a Glória falou para ela, Marina, minha mãe está fazendo um tributo que eu acho que você vai amar. Ela falou, o que que é? Eu falei, é um tributo a Gal Costa. Ela, véia, aquele jeito que ela fala, né? Falou, véia, eu Uhum. sou apaixonada pela Gal Costa, eu cresci ouvindo Gal Costa. E ela brincou comigo e falou assim, poxa, deixa eu cantar nesse tributo aí. Eu falei, imagina, Marina. Falou, calma, que ainda estou fazendo tudo. Eu falei, olha, o dia que eu montar, eu faço questão que você venha fazer uma participação especial comigo. Então, isso foi há 3 anos atrás. Então, aí a gente falou com ela agora, eu falei, vamos, Marina, tá pronta lá. Pelo amor de Deus, vamos embora. Quero Ah, que participar. máximo. Então vai ser incrível. Tô com muita expectativa assim para a participação deles, que vai ser demais mesmo. Vai ser lindo. E além dessa grande estreia, né, Gina, o que que você tem preparado aí para esse segundo semestre? Então, na verdade, eu também já estou começando a ir atrás de um trabalho autoral que eu vou querer fazer, né? Enfim, meu álbum, para as pessoas começarem a conhecer um pouco do meu próprio trabalho, né? Eu não sou compositora, mas tenho muita gente que já me ofereceu música. Uhum. Como a gente estava falando de legado, eu quero continuar trazendo esse legado da música popular brasileira, entende? E acho que ela me dá vários braços para eu fazer o que eu quiser dentro da música popular brasileira, mas estou muito nesse lugar do samba bem feito, da bossa nova, de todo esse. Bem, são vários retalhos que a gente tem dentro da música popular brasileira, né? De ir para um lado de Djavan, de ir para um lado de tantas pessoas. Se eu for falar vários compositores aqui, estou falando de estilos até, né? Mas muito Sim. dentro do MPB, muito dentro do samba, bem feito, enfim. E quero trazer esse repertório, né, para as pessoas, para conhecerem meu trabalho. Então, e também, claro, para o segundo semestre, quero viajar Brasil com o Gina Cantagal, né? A gente tem uma porta aberta para irmos para fora também, para a Europa. Muito provavelmente Que a gente máximo. consiga ir para Portugal, para aquele lado de lá, já estamos em contato, tem um produtor que já está falando com a gente, porque o povo de fora do Brasil tem muitas saudades dessas coisas, né? Uhum. Então ele fala que é muito demais, assim, que a galera ama, né? E eu tenho uma coincidência com a Gal, né? Que os nossos avós eram portugueses, né? Então eu tive recentemente lá agora em Portugal junto com a GG, que foi outra experiência inenarrável. Você vê lá os sonhos, quando a gente fala de sonhos, Sim, você vê aquela galera. Eu falei, nós estamos na Europa, em Figueira da Foz, tem 16 mil pessoas aqui eu assistindo vi o um festival. reunião. Lindo. Entende? É uma coisa muito louca, chama BR Fest mesmo, esse festival, é muito demais. Mas, e eu fiquei sonhando com tudo isso, eu falei, nossa Deus, será que um dia a gente vai conseguir trazer o tributo para cá? Não passou 2 dias quando esse produtor foi conversar com a gente, que é conhecido da Glória também, e falou, olha, o pessoal aqui tem muita saudade disso aí, e a gente vai conversar. Vamos Vai ser um trazer sucesso você aqui lá. para a Europa. Vai ser Então, um sucesso lá. eu acredito que sim, Douglas, eu acredito que sim, porque a galera tem muita saudade dessas coisas, né, do Brasil. Então é nesse Sim. lugar que nós estamos agora, também sonhando, realizando sonhos, E né? Que agora vivendo, estamos né? de fato e vivendo esse sonho, exatamente. Bom, Gina, na verdade, de um breve bate-papo se tornou um podcast aqui no Talk Show. É verdade. Ah, mas Eu eu, falo pouco, né, Douglas? mas eu também amo. Eu gosto de falar, gosto de ouvir, e sendo com você foi mais prazeroso ainda. Aprendi Muito muito te obrigada, ouvindo, querido. foi Fiquei muito muito encantada gostoso. também. Espero que eu possa te conhecer agora, no dia Ah, 9 vamos com ver certeza. seu Aliás, você show. está convidado, intimado a comparecer no meu show dia 9 de agosto, hein? Quero muito, quero Convidado muito. lá, Vai quero ser uma muito que você honra vá para mim. assistir, viu? Quero depois que você me fale, se você gostou, o que você achou, porque para a gente é importante saber a opinião Sim, das pessoas também, de como bate nelas, né? Isso. com Eu criei um certeza. tributo com todas as músicas que eu vi pela minha vida da Gal, então eu conto a minha história como cantora permeada pelas músicas da Gal, o quanto ela me Isso. compôs e me formou como cantora. Com certeza. Eu quero te agradecer muito por separar o seu tempo para conversar comigo Imagina, aqui. foi uma honra e um É, prazer, viu? E para finalizar, mande uma mensagem para a galera que está acompanhando agora de cara. Finalize da maneira que você queira divulgar. Olha, eu falo para você, eu tenho ainda outros sonhos para realizar e um deles vai ser um podcast. E aí eu Ah, vou nossa, vai você arrasar. para entrevistar. Então, eu Vai acho arrasar. muito legal a gente ter, né, tudo isso que está vindo com essas gerações novas. Isso é um lugar muito legal, onde a gente Sim, pode falar do que a gente quiser, sobre o assunto que a gente quiser, trazer e abordar coisas importantes, né, para a gente discutir em sociedade, em família, em tudo, né? Então, assim, parabéns pelo teu programa, viu?
Parabéns para todo mundo que assiste o De Cara, né? Os fãs do De Cara. Obrigado por nos ouvir, né? Por estar aqui contando história. E parabéns para você, Douglas, porque é muito legal ter um programa desse jeito, onde você possa se expressar, né? De uma forma que Sim, às vezes em outros lugares você não pode, né? Você com autoriza a gente certeza. a falar qualquer coisa que você precise falar, né? Mas É. muito obrigada pelo espaço. Te desejo um mundo de sucesso, que esse programa cresça demais, né? Para falar, olha, eu te vi lá no comecinho, hein? Ó, tá explodido. E eu quero você na segunda edição, no ao vivo, com plateia Olha, na casa. estarei, é só me chamar que eu vou com o maior prazer. Viu? Com certeza. E esse foi mais um episódio do De Cara com Douglas Nobre. E não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. E até o vídeo da semana que vem. Tchau, Tchau! gente. Obrigado, Douglas.